Os nossos visitantes, coloque-se em pé, por gentileza, todos, coloque-se em pé, aqueles que nos visitam, amém, aleluia, graças a Deus. Vamos receber, igreja, sois bem-vindos, no nome do Senhor Jesus. Podem assentar, fiquem à vontade, tenham liberdade para adorar o Senhor. Afinal de contas, nós estamos na casa dEle, e na casa dEle é Ele que nos abençoa, é Ele que fala conosco, é Ele que direciona a nossa vida, e nós podemos confiar que Deus quer o melhor para nós. Aleluia! Abra a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 17, nós vamos ler aqui o texto para fazermos uma meditação na palavra de Deus. Deus vai falar com você nesta noite. Deus fala conosco todos os dias, e a palavra de Deus é a direção para a nossa vida. Números 13, 17. Graças a Deus. Números 13, 17. Vamos ler. Quem for encontrando aí, coloque-se em pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aí, feche os seus olhos agora, fale com Deus. Deus amado e Pai, estamos em Tua presença. Estamos aqui para adorar o Teu nome, engrandecer ao Senhor. Tu és o dono da Tua igreja, e Tu constituíste o povo do Senhor, chamando-os para fora, Pai, para que este povo servisse ao Senhor e andasse na Tua presença. Nós somos a igreja do Senhor, fazemos parte, Pai, do corpo de Cristo, e queremos a bênção do Senhor, e a bênção que pedimos nesse momento é a bênção da Tua palavra, a bênção da Tua direção, a bênção, Senhor, do Teu amor sobre nós e da Tua presença sobre nós. Abrimos o nosso coração agora para recebermos aquilo que vem de Ti. Então, Pai, deposita em nós a Tua palavra, porque queremos guardar essa palavra no coração, como diz, Pai, a Tua própria palavra, para não pecarmos contra Ti. Nós pedimos a bênção em o nome de Jesus. Amém. Pode assentar, graças a Deus.
Queridos, a história de Israel é uma história conhecida, né? Israel foi escravo no Egito por 430 anos. Isto foi um propósito de Deus, né? E Deus daria ali ao povo de Israel uma terra, a terra de Canaã, ou como nós conhecemos, a terra da promessa. Só que a promessa de Deus feita para Abraão, ela não era o tempo ainda de se cumprir. Abraão recebeu a promessa da terra, a terra lhe pertenceria à sua descendência, mas o tempo de tomar posse não era chegado. E a palavra diz, porque a medida de iniquidade dos amorreus ainda não tinha preenchido. Deus espera mais 430 anos de paciência com aquele povo da terra de Canaã, para que eles se arrependessem, mas não existe arrependimento ali. E aí chega o tempo de concretizar a promessa. Deus efetua a libertação do povo de Israel dos egípcios. Israel serviu aos egípcios por esse período de 430 anos. E ali no Egito, como escravos, eles receberam a liderança de Moisés, e através dessa liderança, desse líder, Deus os libertou do Egito. Todas as 10 pragas que caíram sobre os egípcios, a fim de forçá-los a libertar Israel, era um juízo de Deus contra um Deus da terra do Egito. Porque os homens criam deuses, mas Deus, querido, só existe um, que é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então, quando as águas se tornaram em sangue, Quinum, guardião do Nilo, foi envergonhado. Quando as pragas das rãs vieram, Eca, ou Ecte, com aspecto de rã, o Deus da ressurreição, foi envergonhado. Quando a praga de piolhos veio sobre o Egito, havia um deus egípcio chamado Gebe, que os protegia. Gebe foi envergonhado pelo Senhor. Quando as moscas vieram ali, Ra, ou Beuzebu, que protegia as pessoas dos insetos no Egito, foram envergonhados. Quando a peste dos animais aconteceu ali naquela terra, Ator, deusa mãe com forma de vaca, e Apis, cabeça de touro, deus da fertilidade dos egípcios, foram envergonhados. Quando as úlceras vieram, Imhotep e Tifon, os deuses da medicina egípcios, também foram envergonhados. Quando a chuva de pedras caiu, Nut, deusa do céu, e Sete, o protetor das colheitas dos egípcios, foram envergonhados. Quando vieram os gafanhotos, Ísis, a deusa da vida, e Sete também, que era protetor das colheitas, novamente foi envergonhado. Quando as trevas vieram, Atem, Atum e Horus, deuses do sol, e Ra, deus da luz dos egípcios, foi envergonhado. Quando a morte dos primogênitos vieram sobre o Egito na 10ª praga, Osíris, que era considerado pelos egípcios o doador da vida, também foi envergonhado. O que eu quero dizer para você, queridos? O poder de Deus está acima do poder de Satanás. O poder do Senhor é maior do que todos os poderes desta terra. Existe um Deus que ainda governa sobre a terra, e esse Deus tem a sua mão estendida sobre o seu povo, e Deus não deixará o seu povo ser envergonhado, mas a libertação, ela vai vir no nome santo de Jesus, porque Deus é o Senhor, e Ele governa sobre mim, Ele governa sobre você, Ele tem autoridade sobre nós. O poder de Deus será sempre maior do que o poder de Satanás. Quando Jesus envia ali os 70 para pregarem o Evangelho, está ali no capítulo 10 de Mateus, está também no capítulo 10 de Lucas, Jesus fala assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Olha a manifestação do grande poder de Deus. Então, Israel é libertado do Egito. Israel viaja pelo deserto por 2 meses, 23 dias, e chega ali no momento de entrar na terra, de possuir a terra que foi dada, que foi prometida a Abraão e a toda a descendência de Israel. Então eles chegaram, estavam ali acampados, né, para poder
começar a conquista da terra. Mas antes que isso fosse feito, eles mandaram espias para conferir se realmente a terra era a terra que Deus prometeu, se realmente a terra era como Deus tinha falado. E eles espiaram a terra por 40 dias, 12 espias, 12 príncipes de Israel foram separados e espiaram a terra e realmente trouxeram do fruto da terra, trouxeram um ramo da vide com seus cachos ou com um cacho de uva, provavelmente muito bom. 2 homens carregaram, tá? 2 homens não carregaram o cacho de uva, tá? O ramo da vide todos, os 2 homens carregaram, provavelmente prenderam ali em um pau, e às vezes nós entendemos que foi o cacho de uva que eles carregaram, devia ser desse tamanho assim, né? Mas não era, trouxeram o ramo da vide todo com as uvas para mostrar que a terra realmente era exatamente como Deus prometera. Terra que mana leite e mel, porque a promessa de Deus é fiel. O que acontece? Quando eles verificaram a terra, também eles perceberam 2 coisas: que as cidades eram grandes, que as cidades eram fortificadas, ou seja, as cidades daquela época tinham muros altíssimos para que o inimigo não pudesse conquistar aquelas cidades. Primeira coisa. Depois perceberam uma outra coisa, que o povo era forte, era bem armado, e que havia ali homens de grande estatura, gigantes, pessoas sob a ótica deles, e conforme eles viram, pessoas que eram muito mais fortes do que ele. Então trouxeram esse relatório, e diante desse fato, queridos, 10 daqueles espias se negaram a seguir a palavra de Deus, a conquistar a promessa do Senhor. 2 se levantaram, Josué e Calebe, e esses incentivavam a congregação, incentivavam Israel a entrar, porque Deus lhes havia prometido, e Deus concretizaria esta promessa. Mas prevaleceu, na verdade, a proposta dos 10. O medo tomou conta de Israel. E qual foi o fato que fez com que Israel temesse? Havia na terra gigantes, pessoas de grande estatura, pessoas que poderiam ser consideradas numa luta física e corporal invencíveis. Os gigantes impediram Israel de entrar na terra prometida. Pela palavra de Deus, o que é um gigante? Gigante vem da palavra hebraica nefilim, que vem de nefal, e quer dizer algo caído. Segundo lugar, vem da palavra refaim, que quer dizer forte. Então, gigante significa algo que é grande e forte, caído, que é das trevas. São poderes malignos. Gigantes são, em primeiro lugar, são grandes obstáculos para nos fazerem recuar. Primeira coisa. Um obstáculo que aparece para fazer com que a pessoa recue e não prossiga. Ou seja, desvia do objetivo. Segundo lugar, são instrumentos, por serem caídos das trevas, são instrumentos do diabo para criarem o medo e a dúvida. E a Bíblia adverte, dizendo assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, os gigantes criavam o medo e a dúvida, a incredulidade. Terceiro lugar, são forças malignas para despertarem os temores do interior do homem, despertar aquilo que está dentro. Em Deuteronômio 1:28, a palavra diz assim, em Deuteronômio 1:28, Moisés cita ali que o povo derreteu o coração por causa desses gigantes. Para onde nós subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins, os gigantes. Nossos irmãos derreteram o nosso coração. O que é derreter o coração? É colocar para fora tudo aquilo que está ali dentro.
Derreter o coração é evidenciar a fraqueza e a limitação que estão dentro de nós. Isso é derreter o coração. Então, gigantes, queridos, são estas coisas que nos desviam do objetivo, que criam a dúvida e que despertam os temores interiores de todos nós. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que existem inúmeros gigantes na nossa frente, que você, como filho de Deus, que você, como cidadão, que você, como homem, você, como mulher, que sempre existiram obstáculos na tua presença e diante de você. E os obstáculos, eles eram para impedir você de prosseguir. Queridos, a incredulidade pode ser um grande gigante. E tem pessoas que estão se afastando de Deus, se afastando do propósito por causa da incredulidade. A tentação pode ser um grande gigante. Tem pessoas que são extremamente tentadas na carne, e este gigante tem afastado estas pessoas da presença do Senhor e tem impedido de cumprirem a palavra de Deus e de exercerem ministérios fortes e poderosos na presença do Altíssimo. Queridos, sentimento de inferioridade. Quantas pessoas estão aí dizendo: eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Quem disse que não é para você, se o Deus Todo-Poderoso é mais poderoso do que qualquer força desta terra? Qualquer coisa que deseja te impedir, nós temos um Deus que está acima, e Ele tem mais poder para nos fazer ultrapassar e vencer esses obstáculos, vencer esses gigantes. Quanta gente está parada, não está caminhando mais espiritualmente na sua fé, porque o gigante do mau relacionamento conjugal tem impedido a sua caminhada. Esposas frustradas, maridos frustrados, porque não conseguem estabelecer um entendimento entre si, e a vida parou, e agora não conseguem mais caminhar. Desânimos são gigantes também. Ira é um grande gigante que aparece na vida do crente, para evitar ou para fazer com que ele desvie do objetivo. O medo é um grande gigante, a ansiedade, a mágoa, são inúmeros os gigantes, o sentimento de culpa, a enfermidade, tudo, muitas vezes até a preguiça, até o descontrole da língua, são gigantes que têm surgido diante de nós, povo de Deus, para nos impedir de prosseguirmos na caminhada, para nos impedirmos de conquistar a terra prometida por Deus. Mas em nome de Jesus, o Deus eterno, todo-poderoso está nesse lugar, e nesta noite Deus vai mostrar qual é o teu gigante, e você vai vencê-lo em nome de Jesus, e a tua caminhada vai continuar para a glória do Deus Altíssimo. Entenda uma coisa, querido cristão, querido servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, o fato de você ser crente não te isenta de lutas, de adversidades e de dificuldades. Nós estamos em batalha, e a palavra diz assim, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos, 1 Timóteo 3,12, todos que querem viver uma vida cristã regulada pela palavra de Deus, uma vida cristã onde o Espírito Santo exerce autoridade sobre ele, e ele obedece à voz do Espírito Santo, a palavra diz que você será perseguido. Por que você acha que existe tanto ódio contra a igreja do Senhor? Por que você acha que em muitos países a igreja existe, mas tem que se esconder? Em muitos países, se o cristão se rebelar, ele pode ser morto, porque aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, ele vai ser perseguido. Em segundo lugar, não é possível chegarmos aonde nós queremos, escuta isso aqui, sem nos depararmos com gigantes. Não é possível. Qual é o teu projeto? Onde você deseja chegar? Eu sei que todos nós temos projetos de vida, todos nós queremos alguma coisa, queremos algumas conquistas, nós queremos sim, Deus é Deus que nos faz promessas de conquistas,
Agora eu declaro para você nesta noite que é impossível você chegar aonde você quer sem deparar com gigantes que vão tentar te impedir, que vão tentar te desanimar, que vai tentar derreter o seu coração, que vai evidenciar a sua fraqueza e vai mostrar que você tem limitação. Sempre haverá, e é impossível chegarmos onde queremos sem nos depararmos com esses gigantes. Sempre haverá gigantes em nosso caminho. Mas pastor, o que eu faço para vencer então o gigante que está me atrapalhando? Eu estou numa caminhada, eu estou querendo chegar, eu tenho projetos. Eu tenho inclusive um chamado de Deus, que está assim meio adormecido dentro de mim, mas eu me lembro que Deus me chamou, o meu coração ardia tanto para cumprir a vontade do Senhor. Hoje não está ardendo assim mais, mas eu me lembro que existe um chamado, e eu não obedeci, mas agora eu estou sendo despertado pelo Espírito de Deus, e eu preciso continuar prosseguindo, eu preciso me levantar, eu preciso restabelecer as minhas forças, para poder conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Jesus. Querido, você foi conquistado por Jesus com um propósito. Deus chamou você e Deus tem um propósito na sua vida. Jamais pense que você é esquecido do Senhor, porque Deus não se esquece dos seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus conhece os seus pelo nome. Se Ele conhece as estrelas do céu e chama todas pelos nomes, quanto mais a nós. Bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas, a palavra de Deus diz que Deus chama cada uma delas pelo seu nome. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Olha, escuta isso, Deus sabe da tua dificuldade, Deus sabe dos empecilhos que tem no seu caminho. Deus conhece a sua história por completo, melhor do que você. E entenda uma coisa, Deus conhece a sua capacidade. Ele sabe quem é você. Mas pastor, como é que eu posso vencer esses gigantes e continuar a minha trajetória de vida, engrandecendo a Deus como Senhor na minha vida? Em primeiro lugar, eu separo aqui os versículos 6 a 9 desse texto que nós lemos. Quando diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor, olha bem, se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Aleluia. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos confiar no Deus da promessa. Entenda isso. Precisamos confiar no Deus que fez a promessa à nossa vida. As coisas muitas vezes são invertidas. Tem pessoas que dizem assim: nós precisamos confiar na promessa de Deus. Está errado. Confiar na promessa não vai levar a lugar nenhum. Por que nós temos que confiar na promessa, pastor? É porque quem tem promessa de Deus não morre antes de ver concretizada a promessa. Isso é mentira. Quem tem promessa de Deus morre sem conquistar. Quem tem promessa de Deus falha. Quem tem promessa de Deus fraqueja. Quem tem promessa de Deus muitas vezes não vê nada se cumprir na sua vida. Vocês estão me olhando com dois olhinhos assim: uai, pastor, eu pensava que era isso mesmo. Eu estou apresentando aqui para vocês, só de homens que tem aqui, que tinham uma promessa do Senhor, e que confiavam nestas promessas porque seguiram para a conquista. Eu estou apresentando para você aqui 599.998 homens que tinham a promessa e que não herdaram a promessa. 600 mil só homens, sem contar mulheres e crianças, partiram do Egito.
Só 2 conquistaram a promessa dada por Deus. O resto morreu sem receber. E a promessa era a promessa do Senhor, relatada na Bíblia, em vários lugares. O povo tinha a promessa, conhecia a promessa, mas não conquistou. Porque deixou de confiar no Deus que faz as promessas. E a nossa confiança deve estar no Deus que nos faz a promessa. Se confiarmos em Deus, Deus vai nos levar àquilo que Ele nos prometeu. Queridos, a palavra é clara. Provérbios 16:3, confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Olha bem, Salmo 55:22, confia os teus cuidados ao Senhor, e o Senhor te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Mais um versículo, Salmo 37:5, todo mundo conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A Bíblia nos ensina, nós precisamos confiar em Deus. Ah, pastor, mas eu acredito. Não é só acreditar, queridos. Existe um abismo entre fé e crença. Talvez possa parecer a mesma coisa, mas acreditar em Deus, todo mundo acredita. Agora, ter a fé no Senhor, fé não é algo abstrato, tá? Fé não é algo estático, fé é algo que move dentro do coração. A fé é algo que nos impulsiona a realizar, a conquistar. Então, muitas pessoas acreditam, mas não têm fé. E Deus está chamando você hoje para confiar nele. E Ele vai te abençoar, a tua caminhada vai mudar, o teu propósito vai ser alcançado, nenhum obstáculo, nenhum gigante vai parar na tua frente, porque você confia no Deus que faz as promessas. E se você confia, Deus vai te levar. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço. Vamos trazer para o Brasil, tá? Essa parábola é das cataratas do Niágara, nos Estados Unidos. Conta-se que ele esticou esse cabo de aço. Mas nós vamos trazer para as cataratas do Iguaçu, já viu como é aquilo lá? E de um lado para o outro, passando sobre todo aquele abismo e aquelas águas, esticou-se um cabo de aço. E aquele homem equilibrista, ele começou a atravessar aquilo lá, de um lado para o outro, e depois passou uma segunda vez, e voltou, e depois passou uma terceira vez, fez algumas acrobacias em cima daquele cabo de aço, e retornou com muita confiança de que iria e voltaria sem nada acontecer. E quando ele chega do outro lado, ele diz para uma senhora: a senhora acredita que eu posso fazer isso de novo? Aquela senhora disse: sim. Acredita que eu posso ir e voltar e fazer uma acrobacia novamente? Ela: com certeza eu acredito. A senhora acredita que eu posso atravessar esse cabo de aço para lá e para cá, conduzindo esse carrinho de mão aqui sobre o cabo de aço? Sim, eu acredito. A senhora pode me ajudar a fazer isso entrando no carrinho? Eu acredito. Acredito que você leva uma pessoa para lá e para cá, mas entrar no carrinho, acreditar é apenas uma pequena parte. Deus está te chamando para te encher de fé. A fé é algo que move dentro do nosso coração. Não é algo estático, parado. A fé impulsiona. Porque você acha que nós construímos essa igreja sendo pouquíssimos aqui, e com 1 ano e 2 meses nós estávamos congregando aqui. A gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando nós fizemos o projeto dos 12 mil que nós tínhamos no caixa na época, ficaram só 7 mil reais para fazer a obra. E nós começamos e nunca paramos. E olha que a obra para 60 e poucas pessoas que tinha aqui era muito grande. E sabe quanto tempo que nós gastamos para começar a congregar aqui dentro, ainda que não terminado?
1 ano e 2 meses nós estávamos congregando aqui. Por quê? Porque a igreja estava cheia de fé. E a fé move, a fé impulsiona, a fé ela leva à conquista de vitórias. A fé é dada por Deus. Não é simplesmente acreditar, é confiar no Senhor. E se você confia no Senhor, queridos, não tem gigante que vai permanecer diante de você. Não tem obstáculo que vai te impedir de caminhar. Nada vai impedir você, porque você confia no Deus Altíssimo. Segundo lugar, como é que eu posso vencer os gigantes que estão me impedindo? Versículo 30, a palavra diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha o que ele diz, prevaleceremos contra ela. Olha bem que agora confiar em Deus, agora a visão é voltada para si mesmo. Vamos prevalecer contra esta terra, vamos prevalecer contra os inimigos, ainda que sejam fortes, ainda que sejam armados, ainda que sejam gigantes, ainda que as cidades sejam fortificadas. Caleb, ele declara: nós prevaleceremos contra ele. O que eu entendo disso aqui? Segundo lugar, queridos, nós precisamos conhecer que existe um poder que opera dentro de nós. Tem um poder que opera dentro de mim, que opera dentro de você. O poder é o poder do Deus Altíssimo, e Ele opera dentro de nós. O que acontece? Porque muitas pessoas não conquistam, não avançam, porque na verdade ele olha para a sua força e para o seu poder, ele confia nos seus métodos, inteligente, sabe articular, sabe planejar, bom comerciante, ele confia nos seus métodos, mas os métodos humanos não são para todas as coisas. Às vezes a sabedoria humana é insuficiente para alcançarmos e para cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Paulo, escrevendo para os Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: a minha pregação entre vós não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queridos, nós podemos ser fracos, nossos métodos podem não ser suficientes, mas nós precisamos entender que existe um poder que opera dentro de nós. Ele está em nós, está dentro de nós. As realizações não são efetuadas porque eu sou inteligente. O pastor Adeir é inteligente. Tira Deus para ver o que fica. Nós estamos trabalhando de forma espiritual. Igreja é a coisa mais difícil que existe. Eu sempre falo isso, é você ensinar a pessoa a fazer o que ele não quer e a deixar de fazer o que ele quer. Porque se deixasse nós todos, pela nossa própria vontade, a gente estaria lameado no pecado aí. Mas nós desistimos daquilo que nós queremos, porque nós ouvimos a palavra e nós queremos fazer aquilo que Deus quer. E Deus diz assim: você precisa santificar a sua vida para se encontrar comigo. E nós estamos santificando a nossa vida. Queridos, nós precisamos ter visão de Deus, de quem somos, do que nós somos. Quem somos nós diante do Senhor? Como é que Deus vê você? Como é que Deus olha para você? Como é que Deus te conhece? Eu tiro aqui de Juízes, capítulo 6, tem ali uma história, a história de Gideão. E nessa história, Deus aparece para Gideão. Os amalequitas, eles estavam tomando ali todos os lugares, tomando a terra, destruindo as plantações. Gideão estava com medo, estava malhando o trigo, nem no lugar do trigo, mas no lagar. Estava com medo de quem? Dos midianitas, não é amalequita, dos midianitas, estava morrendo de medo. Aí Deus, o anjo do Senhor, aparece para Gideão, e olha o que o anjo do Senhor fala, contrariando tudo aquilo que Gideão estava vivendo. O anjo fala assim:
Deus é contigo, homem valente. Capaz que Gideão assustou, olhou para os lados, cadê o homem valente? Mas essa é a forma que Deus te vê. Essa é a forma que Deus nos enxerga. A visão de Deus não é de acordo com a nossa visão. Gideão fala assim, Senhor, mas se Tu é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito das Suas obras, das Suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, da libertação do Egito? Gideão questiona, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nada disso. O Senhor é contigo. Entenda uma coisa, queridos, o poder para vencer gigantes, que nos impede de caminhar, de prosperar e de conquistar aquilo que Deus quer para nós, não é o poder humano, é o poder de Deus. É o poder para vencer os gigantes, vem de Deus, do Senhor. Entenda isso, tá? Davi, quando ele vai contra Golias, ele diz assim, tu vens contra mim com espada e com lança, e ele diz assim, eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos. Não era a habilidade de Davi com a funda, ele era hábil, era o poder de Deus que estava nele. Eu não vou contra ti pelas minhas habilidades, pela minha sabedoria, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. E ele vence o gigante. O poder não vem de não somos nós, ele vem do Senhor. Pastor, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus até tem um ministério para mim, mas eu desisti porque eu não consigo. Eu não acho que eu sou capaz. Queridos, aí não vai conseguir mesmo. 1 Coríntios 1, 26. Deus não chama poderosos, não. Deus não chama nobres. Deus não chama capacitados. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto, olha lá, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Olha bem, para reduzir a nada aquelas que são. Você não pode, você não consegue, não é para você não sabe que não vai conseguir. Então Deus escolheu você, é você que Deus escolheu. Agora você fica olhando para você, eu não posso, eu não consigo. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Deus consegue. Olha lá o Lar da Melhor Idade, está lá. Quando nós começamos, estava tudo embolado, tudo no meio do caminho, tanta coisa fazendo, e a gente começa aquela obra. Eu me lembro que um irmão me falou assim, pastor, o senhor convidou a gente para o primeiro mutirão lá. Eu fui porque eu fiquei com dó do Senhor, mas eu não achava que aquilo ia sair. E está lá para a glória do Senhor, para a glória do Deus Altíssimo, porque não é o poder do homem que faz a obra, é o poder que vem do céu, é o poder de Deus que opera em nós, que está dentro de nós, e você precisa perceber e entender, você tem o poder de Deus na sua vida, você tem o poder de Deus. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes muitas pessoas não conseguem por causa disso. Eu quero ensinar uma verdade para você aqui, meu irmão querido. A participação do homem, a minha participação, a participação humana, é a vontade ativa na qual Deus operará.
A participação humana é a vontade ativa, na qual Deus operará. Conta-se que havia 2 irmãos, João e Mário. Eu creio que você já ouviu isso, mas se encaixa aqui. Depois que a mãe de João e Mário morreu, os 2 fugiram de casa e nunca mais se encontraram. João se tornou um grande empreendedor. João se tornou um palestrante renomado. João se tornou um vencedor na vida. Alguém disse para João: como é que você tem tanta força de vontade? Mário se tornou o oposto, o contrário. Mário se tornou alcoólatra, caía pelas calçadas, não tinha família, não tinha emprego, tinha apenas um amigo. Alguém chega para Mário e diz: espera lá. O amigo dele chega para ele e diz: espera lá, meu amigo, você não tem nenhuma força de vontade para fazer alguma coisa, para sair dessa situação? A resposta de João e a resposta de Mário começaram exatamente iguais. Os 2 disseram: meu pai batia em mim e no meu irmão. Meu pai era alcoólatra. Meu pai batia na minha mãe, não parava em emprego. Depois que a minha mãe morreu, eu e meu irmão fugimos de casa e nunca mais nos encontramos. Mas o final da resposta foi exatamente o oposto. João, o vencedor, disse: toda aquela situação me afetou. E eu decidi que não seria aquela a história da minha vida. Eu não queria que a história do meu pai se repetisse em mim. E é por isso que eu tenho grande força de vontade. Porque eu resolvi vencer na vida. Eu resolvi ser diferente. Mário, ele disse assim: devido àquela situação, meu pai batia em mim, minha mãe morreu, meu pai não parava em emprego, aquela situação destruiu a minha vida. E é por isso que eu não tenho força de vontade para prosseguir. Queridos, a vontade humana é a ação ativa na qual Deus vai operar. Se você se propõe ser um vencedor, o Espírito Santo que habita dentro de você vai cooperar para que todas as coisas se favoreçam diante de você. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se eu quero e eu me disponho, o Espírito Santo vai me ajudar, vai fazer com que a fé brote, e eu vou ser um vencedor nesta vida. Esta é a fé ativa, e Deus opera através da fé. Mas se eu me disponho a ser um perdedor, se eu me disponho a não, e digo que eu não consigo fazer nada, nada vai acontecer. Porque não existe meio de Deus operar. Entenda uma coisa: Deus trabalha dentro da nossa expectativa de fé. Como é que você se vê? Eia, disse Caleb, subamos porque nós vamos prevalecer contra eles. Que gigante que nada! Eu vou prevalecer contra... Vamos lá e vamos prevalecer, vamos conquistar. Se tivessem obedecido a Caleb, a história de Israel teria sido muito diferente. Daqui foi. Terceiro lugar, o que eu preciso fazer para vencer os gigantes que estão me rondando e me cercando? Terceiro e último, a palavra diz assim, versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
E éramos aos nossos próprios olhos, olha bem, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, ou aos olhos dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. O que eu entendo com isso aqui, queridos? Se eu sei, eu confio em Deus. Eu sei que Deus é poderoso, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu sei que o que vai operar em mim é o poder de Deus. Eu estou pronto para agir segundo esse poder. Eu preciso, em terceiro lugar, para consumar tudo isso, andar pela fé e não pelo que está na minha frente. É diferente, andar por fé. Tem muitos crentes, a maioria dos cristãos não tem discernimento da presença de Deus na sua vida. Só enxerga o que é material diante de si. Só enxerga aquilo que está diante da sua frente. Não tem visão de possibilidades, não tem visão de operação de Deus, não tem visão de que, olha, que o Senhor pode fazer mais do que eu peço e do que eu penso. A palavra do Senhor diz, 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, está diante de nós, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Se Caleb fosse olhar para ver, e se ele andasse por aquilo que via, ele também teria medo, porque ele viu ali cidades grandes, fortificadas, exército bem armado e gigantes. Se ele fosse andar pelo que ele via, ele também teria desistido. Mas Caleb e Josué não andavam por aquilo que via. Quem anda pela fé, meus queridos, ele enxerga diferente dos outros homens, diferente das outras pessoas. Olha bem o que diz Caleb. Olha bem o que diz Caleb, lá no texto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no texto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Eia, subamos contra ela, porque certamente prevaleceremos. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí no texto seguinte, que Caleb diz, parece que eu esqueci de colocar aqui a referência. É no texto seguinte, onde Caleb diz assim, Deus os desamparou e como pão nós podemos devorá-los. Olha a visão de Caleb. Saiu deles o seu alento, nós podemos devorá-los como pão. 10 espias olhavam e viam gigantes. Caleb e Josué, e aqui principalmente Caleb, olhavam, olha, isso é como pão, nós podemos devorar esse povo. Você levanta de manhã, faz o seu café, pega ali aquela manteiguinha, né, margarina, parece que faz um pouco mais de mal, tudo faz mal, mas... Aí você pega aquela manteiguinha, né, Cássio, que está lá assim no ponto, você passa a faca e ela sai aquele tantinho. Aí você pega o pão, ele salta da sua mão, e você tenta pegar, ele pula para lá, pula para cá, é assim? Não, ele está lá quietinho, você pega ele, pega a faca e... parte ele no meio, ele nem geme. Essa era a visão de Caleb. Esses gigantes aí é como pão, nós vamos devorá-los. Caleb estava cheio da unção e do poder de Deus. Então a nossa visão, não vamos andar por aquilo que vemos, mas vamos andar pela fé. Aquilo que não vemos é eterno, diz a palavra do Senhor. Aquilo que nós estamos vendo é temporal. Caleb sabia o que estava fazendo. A mesma visão tinha Davi. Vem lá aquele gigante Golias, mais de 3 metros de altura, Golias o vencedor, o herói dos filisteus, e Golias estava vindo contra Davi, e o povo dizia, Davi, você não pode enfrentá-lo. Ah, por quê? O povo dizia, porque ele é muito grande. Mas Davi olhava, pegava a sua funda e dizia assim, é impossível errar. Aquela testa daquele tamanho,
é impossível errar. E Davi, ele roda a sua funda, e quando ele solta, a pedra se crava na testa do gigante. Ele cai, porque ele não via como as demais pessoas. Então você precisa andar, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você não vê. E aí o gigante vai cair na sua frente. Israel fraquejou. Israel obedeceu aos 10. Sabe o que aconteceu? Deus manda eles circular um monte. E eles circulam e circulam. Diz a palavra que eles circularam um monte por vários dias. Circulando, circulando. Olha, queridos, não fuja do gigante que está diante de você. Senão você vai ficar circulando, circulando na sua vida, circulando, e não vai sair do lugar. E às vezes quando sai, você sai para o lado errado, porque devido a essa atitude do povo de Israel, depois de circular por vários dias aquele monte, Deus os manda para o deserto, onde eles ficam 40 anos, sem a conquista da promessa. Deus te chamou para vencer os gigantes que estão diante de você. Deus te chamou para prosseguir. Deus não te chamou para ficar circulando num lugar só na sua vida. Deus te chamou para prosperar. Eu quero que você se coloque em pé agora. A promessa de Deus na sua vida é viva. E o Senhor te chamou para que você seja uma pessoa usada por Ele, importante na sua obra, um vencedor. Vem aqui, Ministério de Louvor. Deus te chamou para vencer nesta vida. Deus te chamou para que você conquistasse. Somente depois de 40 anos, Israel voltou para possuir a terra. Tem obstáculos diante da sua vida? Se tem obstáculos diante da sua vida, eu quero que você feche os teus olhos agora. Que você comece a olhar para esse obstáculo. Que você comece a olhar, porque em nome de Jesus esse gigante vai cair por terra. Porque agora nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Porque agora nós temos a certeza de que nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Esse gigante vai cair em nome de Jesus. Agora nós entendemos que existe um poder que opera em nós, que é maior do que a força humana. Talvez o seu problema, o seu gigante, não seja um gigante que possa ser vencido pelo poder do homem, mas eu vou dizer para você, se você não pode vencê-lo, eu te apresento o Senhor dos Exércitos, que está nesse lugar, e que pode te dar vitória hoje, sobre esse problema, sobre esta adversidade que está acontecendo na sua vida. Deus está nesse lugar, a presença do Senhor está aqui. Apresente a sua luta, apresente, porque Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Ah, pastor, mas não é comigo, é com o meu filho, é com a minha filha. Não importa, esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. A glória do Senhor nesse lugar vai operar na sua vida, e você vai vencê-lo para a glória do santo e precioso e poderoso nome do Senhor. Deus está aqui, é o Senhor que nos dá vitória por meio da sua grande graça. É o Senhor que nos dá vitória. Enquanto o ministério vai cantar aqui assim, ó, em pianismo, mais baixinho, cantar para Jesus, eu quero orar por você. Se tem algum gigante, se tem alguma coisa que está te impedindo de caminhar, eu quero que você coloque a tua mão assim, ó, sobre o seu coração, movido por fé. Deus está nesse lugar. O que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Ah, pastor, mas o meu problema são relacionamentos. Eu não consigo me relacionar com ninguém. Eu preciso, Senhor, alcançar. Eu preciso ter os sentimentos do meu coração abençoados. Deus vai te tocar. Deus vai fazer aparecer. Deus vai mudar esta história em nome de Jesus. Deus amado e Pai, nesse momento, pelo poder do Senhor que opera agora na vida da tua igreja, estenda a tua mão. O Senhor é poderoso,
O Senhor tem toda a autoridade. Nós repreendemos agora a força, nós repreendemos o mal, nós repreendemos agora o poder das trevas, e nós ordenamos agora que caiam por terra, em nome de Jesus. Os obstáculos que estão diante dos teus filhos vão ser agora destruídos, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Estamos diante do Senhor para Te adorar. Estende a Tua mão, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, sobre a Tua igreja, e a Tua igreja vai prevalecer contra esses inimigos. Nós lançamos por terra, em o nome de Jesus, todo mal, todo espírito das trevas, nós repreendemos e dizemos: saia da vida dos Teus filhos, não mais perturbe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua casa seja alcançada, que a tua família seja alcançada, que o teu coração seja alcançado, que os seus sentimentos sejam tocados, não por homens agora, mas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Deus opera na vida dos teus filhos. Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Digno, digno é o Senhor. Honra e glória pertence a Ti. Adore o Senhor. É a vitória que dá ao Senhor. Sorriso é vida. Isso, cante para Jesus. Celebre a vitória de Deus na sua vida. Sim, Senhor. Eu seguro em Tuas mãos. Aleluia, confio em Ti. Eu quero ir mais Deus fundo, vai te levar. leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Eu quero te Tua ver. majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, Aleluia. leva-me mais Nesse perto, momento eu quero fazer uma onde pergunta. eu te encontro. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos de Jesus e hoje quer voltar à presença de Deus? Quer voltar para Jesus? Se tem alguém que está desviado e quer voltar ao Senhor, faz assim com a tua mão. Tem alguém para Jesus? Alguém que se distanciou, mas agora quer voltar aos braços do Pai? Tem alguém? Tem ali uma senhora que quer voltar para Jesus? Isso. Vem aqui à frente. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Aleluia. Fica com ela aí. Eu faço uma outra pergunta. Tem alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus? Que não conhecia o poder de Deus e a glória do Senhor, mas hoje está sentindo vontade no seu coração de pertencer a Deus, de se entregar ao Senhor, entregar a sua vida a Ele, que cuida de nós. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Faz assim com a sua mão. Nós queremos orar por você também. Tem alguém que quer entregar-se a Jesus? Você nunca foi crente, mas hoje você quer se entregar
quer conhecer mais esse Deus que opera, que nos faz triunfar, que nos abençoa, Deus está chamando você. Tem alguém para Jesus? A igreja olha ao Senhor. Deus está nesse lugar. Deus quer abençoar você. Deus quer salvar a sua alma. O propósito de Deus na sua vida não é somente te abençoar aqui, não é somente conquistas aqui. O propósito de Deus é conquistar você para Ele, para que você pertença de fato a Deus. E para pertencer a Deus, tem que se entregar a Jesus, tem que entregar a sua vida para o Senhor. Não estou dizendo para você entregar para a igreja, não é para o pastor, é para o autor e consumador da fé, é para o Senhor, entregar-se para Jesus. Tem alguém hoje que quer fazer isso? Eu continuo insistindo. Se Deus está falando no teu coração, não resista. O momento é esse. Você está com vergonha de quê? Eu estou com vergonha de ir lá na frente. Deus sabe quem é você. A igreja aqui vai glorificar a Deus se você tomar essa decisão. Eu quero que você venha para Jesus. Eu quero bem para a sua vida. E não tem nada melhor do que Jesus, do que se render a Deus e pertencer ao Senhor, ter aquele gosto de levantar cedo e dizer assim: Deus é o meu Senhor, eu pertenço a Ele. Às vezes você diz assim: mas eu já pertenço a Deus. Mas você manifestou isso publicamente, manifestou que pertence a Deus. Se você não manifestou, você ainda não é de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, criados todos somos, viemos todos de Deus, mas nós nos desviamos da presença do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: que todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, de voltar aos braços do Pai. Tem alguém que quer entregar para Jesus? Vence esse gigante que está diante de você. Tem algo te impedindo e você sabe disso. Nós repreendemos esse gigante e ordenamos que caia por terra. Toda vergonha, todo medo, toda timidez caia por terra. Que o Senhor te dê vitória. Eu pergunto por mais uma vez: tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor? Faz assim com a sua mão. Tem gente dizendo assim: mas eu não vou conseguir. Quem disse que você não vai conseguir? Poder não é teu, não é você, é Deus que vai operar em você, que vai manifestar em você e vai dizer para você que você pode. Quando eu aceitei Jesus, minha irmã que está aqui dizendo assim: você, quero ver se você vai resistir. E ela tinha dito assim: se você se entregar para Jesus, eu também vou me entregar. Eu fui e me entreguei ao Senhor, e ela foi e se entregou também para Jesus. Glória a Deus. Tem alguém para Jesus? Levante a tua mão agora. Tem alguém lá atrás para Jesus? Vem aqui. O Senhor está te chamando. Tem mais uma pessoa para Jesus aqui nesta casa hoje, que está resistindo, está com vontade. Eu não vou insistir muito, porque a palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu só posso te oferecer e dizer: Jesus te ama, Ele entregou a sua vida por você, e hoje Ele está chamando você para recebê-lo como Senhor. Você quer receber? Faz assim com a sua mão. Cadê a terceira pessoa? Você quer receber? Faz assim, tem que manifestar. Amém? Aleluia. Vou encerrar. A tua oportunidade é agora, e Deus está te chamando agora. Tem mais alguém vindo para Jesus? Glória a Deus. Deus é o Senhor, Ele está nesse lugar. Engraçado, mas tem aqui a quarta pessoa para Jesus. Está uma resistência, uma luta assim muito grande. Eu posso ver o seu coração, e você está com muita vontade, mas está achando que não consegue. Eu vou dizer para você: Deus vai te ajudar de uma forma, e você vai descobrir que ser crente no Senhor é a melhor coisa desse mundo. Não tem nada igual. Agora é a última vez. Tem mais alguém para Jesus? Cadê a quarta pessoa? Deus está chamando você, e você sabe disso. Vem para Jesus.
Vem para Jesus. Se você não quer levantar a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui. É um grande desafio, não é? É vencer gigantes mesmo. Aleluia. Deus está te chamando, querido. Amém. Nós vamos orar. Estende a sua mão para cá. Deus amado e Pai, nós temos aqui 3 vidas que vieram ao Senhor, estão se encontrando novamente contigo e te recebendo como Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que eles se tornam seus filhos. Agora, Pai, recebe-os nos seus braços, perdoa-lhes todos os pecados, limpa o coração e fortalece com o teu Espírito, Pai, para que possam prosseguir nesta jornada, servindo de coração ao Senhor e amando ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, perdoa-lhes e fortalece-os para que te sirvam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leve os irmãos lá na secretaria, que o pastor Ayrton já está lá esperando, tá? Para pegar ali os nomes. Amém, queridos? Pode se assentar por um instante. Estamos já encerrando o nosso culto. Eu estou assim numa luta para não deixar o trem passar do horário, mas já são 9:08. 2 minutos para encerrar. Que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida, a sua alma. Queridos, na festa nós vamos lançar aqui um desafio, porque o ano que vem, em nome de Jesus, nenhuma dessas cadeiras vai ficar vazia. Nós temos fé para isso, e Deus vai cumprir, porque se nós projetamos diante do Senhor, pela unção de Deus, o Senhor vai cumprir. Nós vamos ver essa igreja repleta de vidas compradas pelo preço do sangue de Jesus, e nós vamos cumprir isso aqui. Ide. Amém? Aleluia. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale com você, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Se tem alguém que quer, tem avisos hoje? Não, né? Se tem alguém que quer dar um aviso, vem aqui, pode ficar aqui. Presbítero Roberto. Paz do Senhor, igreja. Domingo que vem, dia 23, vai ter a festa das nossas crianças aqui da igreja. Aí dia 23, 4 horas da tarde, é domingo que vem. Aí vocês tragam as crianças ali para o salão da igreja. Aí vocês deixam ela conosco, volta para casa e depois vocês vêm para o culto. Só depois do culto que vai ser liberado. Nós vamos estar das 4 até 9 horas brincando, divertindo ali com as crianças. E quem tem filho pequeno, filho de colo, de braço, as mães podem vir junto para ficar ali com as crianças brincando, certinho? Entenderam? Domingo que vem, às 4 horas da tarde. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, para quem não fez o curso de batismo e quer batizar no final do ano, nós estamos abrindo uma outra turma, tá? Eu vou ministrar e mais alguém, será o estudo no dia de quinta-feira e nos domingos de manhã. Me procurem, tá? Vai ser uma bênção, não deixe de batizar, né, por falta de fazer o curso. O convite está aberto e será nas quintas-feiras e nos domingos. E para as moças da igreja, nessa terça-feira nós temos encontro de moças, tá? Esperamos por vocês. Amém, graças a Deus. Nós temos aqui uma bênção ainda, tá? Tem uma criança para ser apresentada e eu quero convidar, essa criança foi muito esperada, como todas, graças a Deus. Eu quero convidar aqui o Hitler Antônio Rezende Freitas e a Pamela Franciele M. da Silva. E nós vamos apresentar aqui a Laura Marques Rezende. Amém? Nascida no dia 30 de setembro agora de 2022. Olha a bênção do Senhor. Tá? Isso eu digo, é Deus operando. A vida é um dom de Deus. E Deus trouxe essa criança à existência porque esse era o seu propósito. E nós temos aqui uma família abençoada, em nome de Jesus, que vai ser mais abençoada cada dia para a glória do Senhor. Está aqui a Laura Marques Rezende. Amém?
Cadê a pastora Zenate? Está com as crianças? Está uma outra pastora aqui. Eu vou fazer diferente hoje, tá? Eu quero convidar aqui a pastora Cecília. Pastora Cecília. Na verdade, esta igreja é devida a você. Deus abençoou a sua vida e nasceu ali. Nasceu na vida da irmã Cecília, para segurar, para abençoar aqui a Laura Marques Rezende. A apresentação não é batismo, tá? Estamos aqui dizendo ao Senhor que ela está na mão dele e que vocês, como pais, têm a responsabilidade de ensinar o caminho de Deus para ela. E ela vai crescer servindo ao Senhor, e Deus vai projetar na vida dela um plano abençoado e um plano onde ela vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Estende a sua mão para cá, igreja. Deus amado e Pai, agora no nome de Jesus Cristo, nós apresentamos ao Senhor a vida da Laura Marques Rezende e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, que a tua mão se estenda sobre ela, que o Senhor possa trabalhar a sua vida, que o Senhor possa se manifestar no seu coração e que possas projetar para ela, Senhor, um plano do Senhor para que ela te sirva e seja abençoada nesta vida e útil, Pai, para a edificação de muitas pessoas segundo a sua palavra. Em nome de Jesus nós apresentamos a Ti e agradecemos pela graça da concessão da vida a esta família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Está aqui, Pamela, ó, certificado de apresentação. Deus nos abençoe. Amém, igreja do Senhor. Vamos ficar em pé agora, lembrando, olha, oração na igreja, tá? Precisamos orar, tem o propósito, tem o seu horário das 24 horas, nós continuaremos orando até o dia 30 nesse propósito, tá? E você precisa orar. E também quero convidar vocês, todo domingo, 6h30 começa a oração aqui, tá? Nós vamos começar a oração às 6h30 e vamos estar orando até o início do culto. Então, se você quiser vir mais cedo para a igreja, vai chegar aqui e já vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Olha, você é um filho de Deus. Você foi projetado lá no céu. A sua existência é conhecida na glória, porque agora você pertence a Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Se você não sabe, a palavra diz assim: pois tanto aquele que santifica, como aqueles que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamar vocês de irmãos. Você é irmão do Senhor Jesus, filho do Deus Pai. Que a presença de Deus seja forte na sua vida. Que esta semana Deus se manifeste para você de uma forma especial. Que o Senhor se revele na sua vida e mostre a sua bondade a você nesta semana, em nome de Jesus. Agora agradeça. Deus amado e Pai, muito obrigado nesta noite. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela adoração que nós rendemos a Ti. Por esse ministério de louvor. Muito obrigado, Pai, pela igreja do Senhor. Muito obrigado pelos filhos do Senhor que vieram, pelos visitantes, por tudo aquilo que nos concedeu. Nós te agradecemos pela tua bondade, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida hoje e sempre. Você diz? Amém. Deus te abençoe.